Juntos vamos ler a palavra do Senhor nessa noite. Glória a Deus. Quero que você abra a sua Bíblia, juntamente conosco, e vamos ler glória a Deus. Primeiro aos Tessalonicenses, capítulo de número 5, nós vamos ler a partir do verso de número 12. 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Glória a Deus. 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5, a partir do verso de número 12. Glória seja dado ao nome do Senhor eternamente. Todos encontraram? Quem encontrou diz amém. Amém. Quem não encontrou diga misericórdia. Todos encontraram, né? Então vamos ler. Vamos fazer uma leitura de maneira responsiva. Eu leio um versículo, os irmãos leem outro. Mas lê para valer, meu irmão. Enche o diafragma e libera ele com força, como que você estivesse fazendo o melhor discurso da sua vida. Amém? Vamos lá. E rogo-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós, que presidem sobre vós no Senhor, e vos admoestam. E que os tenhais em grande estima e amor, por causa da sua obra, tende paz entre vós. Rogo-vos também, irmãos, que admoesteis os desordeiros, consolei-os de pouco ânimo, sustenteis os fracos, e sejais paciente para com todos. Desde que ninguém tenha homem mal ou mal, mas fazei sempre o bem, dando uns para com os outros, para com todos. Regozijai-vos sempre, Orai sem cessar. em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não extingais o Espírito. Não desprezeis as profecias. Examinai tudo, defende o bem. Abstende-vos de toda a aparência do mal. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus. Fiel é o que vos chamou, o qual também fará. Irmãos, orai por nós. Amém. Querido Deus, somos gratos a Ti, Senhor, pela Tua palavra que temos feito menção da mesma. Queremos Te adorar, Senhor, pela Tua fidelidade. Queremos Te adorar pela Tua bondade. Queremos Te adorar, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. É o que nós orando Te pedimos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Irmã Débora, está com o seu playback? Tá? Vamos ouvir a irmã Débora. Débora, ela é filha do irmão Messias. Ela vai adorar a Deus cantando o hino de louvor ao nome do Senhor nessa noite. Enquanto você organiza o seu coração para que a terra fique boa
e a boa semente possa frutificar abundantemente na sua vida. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Enquanto a irmã organiza ali, eu quero dizer aos irmãos: próximo domingo será a nossa Santa Ceia. Nós vamos estar aqui para participarmos de um culto avivado, cheio da presença do Senhor. Só os irmãos com a paz do Senhor. Glória a Deus. O vendaval chegou, derrubando tudo, transtornou nação, foi como um furacão, destruiu seu mundo. Pra onde recorrer? O tempo está fechado, ninguém pra ajudar, o rosto é só chorar, tá tudo acabado. Mas não fique assim, porque Jesus viu teu choro, teu gemido, Ele já ouviu e mandou te dizer pra não desistir, pra te socorrer, Ele está aqui. A noite vai passar, o sol irá nascer, o dia vai chegar, sorrindo pra você, e toda a solidão como o vento voou, e no seu coração o sorriso voltou, se o vento não passar. E a noite for intensa, de novo vai orar, não canse de buscar a sua presença. E se a dor insistir e quer roubar o brilho, trazendo a aflição, e no teu coração faltar um sorriso,
Graças a Deus. Então, Débora está afiadinha, né? Glória seja dada ao nome do Senhor. Meus irmãos, quarta-feira passada, nós temos início a falar sobre um assunto. E hoje eu desejo voltar a falar com os irmãos mais um pouquinho sobre esse assunto. Quarta-feira passada nós falamos sobre a alma. E hoje eu quero falar um pouquinho com os irmãos sobre o Espírito. O apóstolo Paulo, ele, ao escrever esta carta à igreja que estava em Tessalônica, aos Tessalonicenses, ele escreve algumas recomendações à igreja. Mas quando chega no capítulo 5, a partir do verso de número 12, ele entra em uma área que parece que, para a Bíblia de alguns religiosos, essa página ela foi rabiscada ou então foi removida. Porque quando se conversa com algumas pessoas, mesmo elas sendo crentes, algumas pessoas elas chegam a dizer que Deus só quer o quê? Só quer o quê? O coração. E parece que há um confronto mediante a doutrina apostólica e o ponto de vista religioso do sistema operante do século presente, em que Deus, o Deus pregado por alguns desses segmentos religiosos, ele é um Deus que não se importa com muita coisa. Ele é um Deus que só quer que o homem reserve só o coração, e o resto é resto. Mas a verdade é que biblicamente não é assim as coisas. E Paulo escreve à igreja de Tessalônica, no capítulo de número 5, verso de número 23, ele diz assim: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Todo o vosso espírito, toda a vossa alma, todo o vosso corpo sejam conservados, irrepreensíveis. Para quê? Para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo já havia escrevido, na carta que ele escreve a Tito. Tito está presidindo a igreja numa ilha chamada Ilha de Creta. Quando os irmãos verem esse carro que tem escrito Creta atrás, ele é uma homenagem à ilha de Creta. Paulo escreve a Tito, e ele escreve dizendo que a graça de Deus, ela se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. Mas ele disse também que Deus reservou para si um povo seu,
zeloso, especial e de boas obras. Zeloso, especial e de boas obras. Pedro, ele foi mais a fundo um pouco. Ele diz que nós não fomos comprados por coisas perecíveis, como por exemplo ouro, prata, mas fomos comprados pelo precioso sangue de Jesus. Olha que coisa interessante, irmão. Nós, pastor Milton, não custamos qualquer coisa, custamos o preço do sangue de Jesus. Por isso, irmãos, esse corpo que você carrega, ele não pode ser manuseado de qualquer forma, ele não pode ser mantido de qualquer forma, ele não pode ser conduzido de qualquer forma, ele não pode ser levado a ser usado de qualquer forma, mas ele tem que ser santificado. Então você não entendeu? Esse corpo que você carrega, ele tem que ser santificado. Para quê? Para nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Olha, irmãos, quarta-feira passada eu falei com os irmãos sobre a colocação do salmista, quando ele proclama uma palavra e ele diz: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Bendizes, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. É Ele que sara as tuas enfermidades e perdoa as tuas iniquidades, que redime a tua alma da perdição. Alma alimentada, alma organizada, alma ornamentada para bendizer ao nome do Senhor, alma ornamentada para reconhecer o valor de tudo aquilo que Deus tem feito por nós. A alma, ela é o centro das emoções. Interessante é que o conjunto, a tricotomia humana, ela começa de ordem de cima para baixo. Preste atenção. Paulo diz que é espírito, é alma e é corpo. Espírito, alma e corpo, ambos para servir a Deus e permanecer como local de habitação de Deus, tem que ser santo o espírito, tem que ser santo a alma, e tem que ser manifesto no corpo a santidade que é praticada no espírito, e a santidade que é praticada na alma, ela dá o reflexo no corpo. É por isso que quando Moisés ele desceu do monte, ninguém podia suportar olhar para ele, a tal ponto de que foi lhe aconselhado que ele passasse a usar o véu, porque o espírito dele havia estado
tão conectado em Deus, e a alma dele havia absorvido tanto de Deus, que ninguém conseguia olhar para a face de Moisés e se conter, porque o reflexo da glória estava estampada no rosto de Moisés, a tal ponto de que o povo disse: olha, não venha assim, coloque o véu, porque nós não conseguimos se conter diante do esplendor da glória. Aleluia. Mas haja visto, irmãos, que o problema maior que nós enfrentamos, porque a partir do momento que nós esfriamos, vou pintar um quadro aqui para os irmãos melhor compreender: quadro 1, quadro 2 e quadro 3, 3 quadros. Toda tentação, ela não começa no quadro 1 e nem começa no quadro 2. Toda tentação, ela começa no quadro de número 3. Como que é chamado o quadro de número 3? No Espírito. O pecado, irmãos, ele foi originário do âmbito espiritual. O pecado não começou aqui. O pecado começou no âmbito espiritual. Como que é isso, pastor? Um dia a Bíblia diz que Luzbel, o querubim ungido, Deus se ausentou para resolver alguma coisa e ele estava lá. E ele comandava a orquestra do louvor, da adoração. E enquanto Deus se ausenta, ele se posiciona e diz: não, eu não quero mais permanecer aqui adorando a Deus. Não quero isso para mim. Isso é muito pouco. O que você vai fazer? Não, eu quero elevar o meu trono e colocar o meu trono mais alto do que o trono de Deus. Eu subirei às alturas e me assentarei lá. Deu errado, porque Deus voltou. E quando Deus voltou, encontrou ele naquela posição de rebeldia e lançou ele lá de cima aqui para baixo. E o mal começou lá em cima no âmbito espiritual e se desenrolou e desceu para cá. E até hoje nós continuamos enfrentando o âmbito da luta na área espiritual. Às vezes alguém demora a entender o que Jesus disse. Jesus disse uma coisa falando acerca do Espírito. Ele disse o quê? Orai e vigiai. Para quê? Para que não entreis em quê? Em tentação. Porque o Espírito, na verdade, está o quê? Está fraco, está caído, está quebrado. É assim que ele disse? Não. Ele disse: o Espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. É por isso que o apóstolo Paulo disse que os que andam, os que são guiados pelo Espírito, o que eles fazem? Eles se inclinam para as coisas do Espírito. Mas os que andam segundo a carne, eles inclinam-se para as coisas da carne. E aí Paulo vai dar, se nós olharmos para o livro, a carta que ele escreveu para a igreja da Galáxia, que hoje nós chamamos Carta aos Gálatas, ele vai descrever uma luta contínua que acontece entre quem? O Espírito e a
carne. Ele vai dizer que quais são as obras da carne. Aí ele vai apresentar uma lista bem grande das obras da carne. Ele vai falar sobre a porfia, vai falar sobre a prostituição, vai falar sobre uma série de coisas ruins que elas são promovidas e manifestas pela ação daquele que vive dominado pela carne. Mas ele vai falar também sobre a qualificação do fruto daqueles que são guiados pelo Espírito. Aí ele vai dizer que o fruto do Espírito é bondade, mansidão, gozo, alegria. Tudo isso são frutos produzidos pelo Espírito de quem? O Espírito de Deus. Ele produz esses frutos no espírito do homem e é manifesto para a edificação do corpo da igreja. Veja bem, o que é o Espírito? Vamos dar uma olhadinha aqui. Antes de passar por um bocado desses problemas aí, irmãos, eu não tinha que carregar uma anotação, mas agora eu tenho. Graças a Deus. Pelo menos tem o que anotar, né? Vamos dar um pouquinho, vamos entender um pouquinho o que é o Espírito. Preste atenção. O que é o Espírito, segundo a Bíblia? O Espírito é parte de nós que pode reconhecer e ter comunhão com Deus. O Espírito é também o que nos dá vida. O Espírito interage com forças espirituais. Todas as pessoas têm Espírito. Todas as pessoas. O Espírito é a força que dá vida. Em hebraico, a palavra para Espírito também significa vento ou sopro. E aqui nós vamos entender a partir de quando o homem passou a ter o Espírito. Veja só. Quando Deus soprou vida no homem, significa que lhe deu um Espírito. Quem tem a Bíblia fácil aí, abra ela para mim em Gênesis capítulo 2, versículo 7. Gênesis capítulo 2, versículo 7. No capítulo 2 do livro de Gênesis, irmãos, nós vamos entender uma coisa. Pela primeira vez é feita uma citação. Não é falado diretamente sobre Trindade, mas é feita uma menção acerca de pessoas agindo em conjuntos. Pessoas que eu me refiro é Deus Pai, Deus Filho e Deus o Espírito Santo. Que a Bíblia diz que Deus criou todas as coisas, mas quando foi para formar o homem, o que Deus disse? Façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. E a Bíblia diz que Deus, Ele pega o pó da terra, e ao pegar o pó da terra, Ele dá um modelo a esse pó, e Ele forma um boneco de barro. Porém, esse boneco, ele era sem o quê? Sem o quê? Sem vida. E o capítulo 2 do livro do Gênesis, o versículo 7, o que está escrito aí? Formou o Senhor Deus o homem. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. Soprou em seus narizes. Aqui está o grande mistério de tudo. Até então, o homem havia sido formado, havia sido criado o homem, porém o homem estava sem vida. O homem não tinha vida. E aí você me pergunta, pastor, o que é o Espírito? E eu vou lhe responder. Você está vendo eu falar, mas está vendo a minha fala? Sim ou não? Quem aqui está vendo minha fala? Essa fala aqui é o Espírito, que você ouve, mas não vê. E Jesus explicou isso com precisão.
Quando ele conversou com Nicodemos, ele disse: olha, Nicodemos, a coisa de Deus é mais ou menos assim, é que nem o vento, ouve a sua voz, mas não sabe para onde vai. Assim ele diz: são todos aqueles que fazem a vontade de meu Pai que está no céu. O homem é formado, e Deus pega o homem e sopra nas suas narinas, e a partir de então, aquele homem, ele passa agora a ser o quê? A ser alma vivente. Um homem composto de espírito, alma e corpo. Qual que é o perigo que há de nós não alimentarmos o espírito e alimentarmos apenas a alma? Que é o que mais está acontecendo nos dias atuais. Você já viu algum culto que a turma veio, espatifou as cadeiras, tudo virou de cabeça para baixo? Eu já vi nos cultos assim, o cara está com que fu no ar e pula para cá. Um dia eu vi o irmão, o pastor pregando, e ele correu de lá assim, e tinha uma grade de proteção alta assim por cima da lateral do púlpito, e ele veio, botou a mão em cima assim, pulou para dentro, depois pulou para fora de novo, correu para lá e correu para cá, e passou bem pouquinho dia, ele estava chapando cajibrina para valer, doidão mesmo. E alguns dos irmãos que são mais antigos aqui sabem de quem eu estou falando do Ricardo, que um dia bem aí na porta da congregação, em cima da tampa da fossa, ele invertiu contra o pastor com uma faca na mão, para tentar matar o pastor, e o pastor estendeu a mão sobre a vida dele, e ele caiu endemoniado no chão aí, e foi o maior do ciricolo. A alma, ela é tendente a ser envolvida pela emoção, mas o espírito não. O espírito, ele se alimenta do próprio Deus, que é espírito. E quando o nosso espírito, ele é fortalecido em Deus, irmãos, a coisa é diferente. O crente não é levado pelo emocionalismo, não é de viver de altos e baixos, ele anda guiado pelo Espírito, fortalecido pelo Espírito, guiado pelo Espírito, batizado com o Espírito, fala em línguas estranhas pelo Espírito, e o diabo não pode tocar na vida de um crente que o Espírito vive conectado no Espírito de Deus 24 horas. O diabo não pode. Mas acontece que nem sempre, irmãos, ser espiritual não é coisa fácil, porque tem um preço a ser pago. Ser espiritual não é coisa fácil. Não é fácil. Capítulo 4 do Evangelho que João escreveu, nós encontramos um relato muito interessante. Por algum motivo os discípulos foram à cidade e Jesus ficou próximo do tanque, do poço de... Me ajuda aí, irmão, estou meio esquecido. Do poço de Jacó. E Jesus está lá na beira do poço de Jacó, próximo do horário do meio-dia. Era o horário que as pessoas diminuíam, porque as mulheres que eram casadas, elas vinham de manhãzinha bem cedo, até próximo do meio-dia. Próximo do meio-dia elas paravam, as mulheres casadas, elas não vinham tirar água. E Jesus está ali, próximo da beira do poço de Jacó. De repente lá vem uma mulher, que ela deveria ser julgada, ser destratada, ser desconsiderada pelas que eram casadas, porque ela estava vindo daquele horário. E ela se aproxima, com o seu cordãozinho de couro tecido, com o seu vasilhamezinho de couro cru trabalhado, que era o que puxava a água. E Jesus está ali. E quando Jesus vê aquela mulher, Jesus profere uma palavra para aquela mulher, e ele diz: mulher, dai-me de beber.
E ela olha para Jesus e reconhece que Jesus é um judeu. E ela diz assim: como sendo tu judeu, pede a mim de beber, sendo eu mulher samaritana? Aí Jesus disse: olha, mulher, a tua luta é uma luta dura, mas eu vou dizer uma coisa para ti: eu tenho uma solução para esse teu problema. Mas como assim, Senhor? Esse poço aqui, Senhor, o Senhor não está entendendo. Esse poço aqui, ele é um poço famoso. O Senhor quer que eu conte a história do Senhor? Está aqui: o nosso pai Jacó bebeu, os meninos dele bebeu, os netos dele bebeu, e foi doado para nós. Esse poço não é qualquer poço. Aí Jesus disse: olha, mulher, se tu entendesse o que é o dom de Deus, e se tu entendesse o que é que eu estou tentando explicar, quem bebe dessa água aí, que é difícil, 26 metros, descia de corda para pegar a aguinha lá embaixo, 26 metros. Imagina os galos que criava na mão, puxando a corda pesada ali, todo dia repetia aquela mesma cena. Jesus disse: se tu conheceres o dom de Deus, e quem é que te pede de beber, tu lhe pediria e ele te daria água viva, que se tornaria em ti uma fonte, que não só serviria para essa vida aqui, mas transbordaria para a vida eterna. A mulher ficou perturbada, disse: como que pode esse negócio? Esse cabra é mais famoso do que o Jacó. Esse camarada que está falando, aí ela foi e pensou consigo, ela disse: eu já desconfiei que tu és profeta. Aí Jesus disse: ah, eu vou te contar um negócio aqui, só para nós dois. Cadê teu marido? Ela disse: não, Senhor, não tenho marido. Ele disse: eu já sabia disso. Eu vou te explicar. Tu já possuiu sim, que o que tu tem agora ainda não é teu. Ela ficou perturbada. Falou: peraí, o senhor me aguarda aí um pouquinho, que eu vou ali, eu vou chamar a turma tudinho, porque esse negócio aqui tem que ser entendido. Porque como é que o senhor sabe dessa história, se o senhor nunca me viu? Aí ela voltou e trouxe a turma para ouvir Jesus. Aí ela foi, aproveitou para tirar a dúvida dela. Ela disse: Senhor, me diga a verdade mesmo, já que o Senhor contou os meus segredos, agora eu quero que o Senhor me revele algumas coisas. Senhor, qual que é o lugar verdadeiro da gente adorar? Os meus pais disseram que é no monte, outros dizem que é em Jerusalém. Aí Jesus disse: olha, mulher, eu vou te explicar mais uma coisa que você não entende. A hora veio em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Não, você não entendeu. A hora vem, e agora a hora é chegada, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. É por isso, irmão, que quando você vem cantar, você não pode vir cantar qualquer coisa, não. Você tem que vir cantar e adorar o Pai em espírito e em verdade. Cantar está virando uma competição. Um quer cantar melhor, um quer apresentar melhor, um quer ser melhor. Mas na verdade, a verdadeira adoração, ela tem que ser prestada em espírito e em verdade. Como que é isso, pastor? Temperado com oração de joelho. Como que é isso, pastor? Temperado com lágrima. Como que é isso, pastor? Temperado com jejum. Como que é isso, pastor? Temperado com renúncia. O louvor sobe e a glória desce e o milagre acontece quando assim é feito. Mas ser espiritual não é fácil, irmão. Ser espiritual não é fácil. Ser espiritual não é fácil. Porque para ser espiritual, o seu espírito, para produzir bons frutos, ele tem que estar continuamente ligado no Espírito de Deus. A possibilidade de ter crente que está aqui, que canta, até prega, até fala em línguas estranhas, mas está morto? Tem. A possibilidade é grande. Por quê? Há um dito popular que diz que pelo fruto se conhece o quê? Se conhece a árvore. Canta bonito, prega bonito,
às vezes até veste bonito, mas o espírito está dizendo que ele está morto. Quando a Bíblia diz que Deus criou o homem conforme a sua imagem e semelhança, irmãos, não está dizendo que Deus pegou um espelho e ficou olhando para ele assim, pronto, falando assim: risca aí, vai aí espírito, risca aí. Não, mais calmo, eu sou mais calmo. Não, cabelo mais branco, não, mais esbelto. Não, não é isso, não é isso que a Bíblia está dizendo. Deus criou o homem conforme a sua imagem e semelhança, no posicionamento de caráter. 20 anos. Eu preciso dizer isso aqui, irmãos. 20 anos, 30 anos com cartão de membro, mas o espírito está morto. Quando pega um bichinho desse aqui, ó, sozinho, a bagaceira fica feia, viciado. Aquelas páginas proibidas é prazerosa. Viciado na pornografia, não respeita a ausência da companheira, não respeita a ausência do companheiro, e às vezes até canta bonito, às vezes até fala bonito, mas está longe da moldura da imagem e semelhança de Deus, e o espírito está morto, está apagado, está sem vida, está sem brilho. Isso aqui que eu estou falando, irmão, não dá ibope não, isso aqui não dá arranjadinho não, isso aqui não dá não, mas dá céu. Dá céu. O espírito está desligado de Deus, está distanciado, está cortado, está separado. E o mais duro não é enquanto estiver por aqui, o mais difícil não é enquanto estiver por aqui, porque aqui passa. Se você depender de, por exemplo, você depender de melhorar por eu estar fiscalizando a sua vida, você não vai melhorar nunca, porque no dia que eu deixar de fiscalizar, você vai continuar fazendo a mesma coisa. Mas você tem que nascer da água e do Espírito para valer. Está junto com a companheira? Respeita. Está ausente da companheira? Continua respeitando. Está com o celular no meio de um monte de gente? Está respeitando. Está sozinho num lugar com o celular? Está respeitando do mesmo jeito. Respeitando quem? Respeitando aquele que tem os olhos como chama de fogo, que te contempla, que te vê e que está olhando para ti dizendo: ah, se tu entendesse o que eu tenho te oferecido, ah, se tu entendesse o que eu tenho preparado para ti, é muito melhor do que tudo isso. Pastor, mas nós estamos vivendo no tempo da graça. Mas não é de graça. Não é de graça. Irmão, não alimente essa ideia. Ah, eu não dou conta disso. Jesus disse que aquele que, daquilo que o homem não dá conta de vencer, daquilo lá ele se torna um escravo. Ele é um escravo. E se ele está escravo daquilo que ele não dá conta de vencer, aí o que Jesus disse não está valendo para ele. Porque Jesus disse assim: conhecereis e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se eu estou escravo de uma situação,
eu estou dizendo que o meu espírito, ele continua preso naquele enlace, ele continua sujeito àquela situação, mas eu acredito que nessa noite eu estou falando para crentes livres que podem levantar suas mãos santas e adorar o nome do Senhor e enfrentar o mal de frente e dizer: posso todas as coisas daquele que me fortalece. Enquanto o seu corpo está preso na prostituição, o seu espírito está morto e desligado de Deus. Pastor, isso é muito duro, mas é a verdade. Então o que é a melhor? É a mentira ou a verdade? Eu prefiro muito mais a dor que me possa produzir a verdade do que a alegria momentânea que pode me conduzir à mentira. Porque um dia, a Bíblia diz que tudo que está oculto será trazido a pratos limpos. Tudo que está oculto. Deu uma escapulidinha aqui, deu uma escapulidinha lá, não acertou com ninguém, não acertou, não arrumou com ninguém. Vai deixando, até que um dia isso vai ser trazido à tona. E aí? Já pensou? Aí vai se cumprir aquilo que Jesus disse. O camarada chegando lá e falou: Senhor, sim, pode falar. Senhor, em teu nome, Senhor, profetizei. Eu disse: foi mesmo, eu até que ouvi. Senhor, em teu nome eu curei, Senhor. Eu disse: foi mesmo, no meu nome, não foi do seu não. Senhor, o senhor não viu não? Senhor, eu impressionava muita gente, até me chamavam de quase querubim. Pois é, mas era quase. Apartados de mim, que eu não vos conheço. Aí ele ainda acrescenta dizendo: vós que praticais a iniquidade. Pastor, o que é iniquidade? Iniquidade é o que um cristão faz quando você comete um delito pecaminoso. Você não está praticando impiedade, você está praticando iniquidade. Impiedade pratica quem não é crente, o ímpio. E o ímpio pratica impiedade. Agora o crente pratica iniquidade. E o próprio Deus, ele falou muitas vezes com Israel. Ele disse: olha, Israel, o que faz a separação entre mim e vós são as vossas iniquidades, praticadas e nunca acertadas. Irmãos, estamos vivendo um tempo. Essa noite eu estava vendo os obreiros aqui orando e estava pensando: irmão, com a boca do pó gritando mesmo. Um dali, outro daquela, e outro mais para ali, outro mais para cá, e outro ali no meio, clamando e pedindo: Senhor, tem misericórdia de nós. Será que nessa noite não está um momento oportuno para você passar uma régua, bater um plumo, meter um nível a laser e dar uma olhada como é que está a sua situação espiritual? Você não pode esperar que pastor te motive para você ser um crente espiritual. Você tem que trabalhar com Deus, com o Espírito Santo. O homem não te compreende, mas o Espírito Santo te compreende. E ele clama dizendo: santidade ao Senhor, santidade ao Senhor, santidade ao Senhor, santidade ao Senhor. E vai ecoando dia após dia, noite após noite, até que vai se ouvir o brado. Eu fico pensando todo dia, irmãos. Vocês já viram
é um negocinho que tem na televisão. De repente está assim, entra uma musiquinha e começa a vir o microfone assim, ó, e vem vindo os microfones. Aí de repente aparece um repórter e diz: plantão da Rede Globo, acabou de acontecer um fato. A qualquer momento vai ser o plantão da Band, vai ser o plantão do SBT, vai ser o plantão da Record, vai ser o plantão da Globo, vai ser o plantão de tudo quanto é emissora. Vai começar a aparecer nos microfonezinhos, e um repórter corre de lá e outro corre de cá, e começa a dizer: olha, está chegando notícia do Japão, presta atenção, olha, está chegando notícia lá dos Estados Unidos, olha, está chegando notícia lá da Coreia, olha, está chegando notícia lá da Rússia, olha, está chegando notícia lá da Ucrânia, olha, está chegando notícia lá da Bolívia, lá do Paraguai, lá do Uruguai, lá da Argentina, lá da Colômbia, lá do Peru. Está chegando notícia. Qual é a notícia? Desapareceu o povo, e é muita gente que está faltando. Vai aparecer alguém que vai dizer: foi disco voador. Ora, todo mundo estava dizendo, era o ZT que haveria de se manifestar, mas não foi disco voador, nem foi ET, mas foi o Cristo ressurreto, que voltou e arrebatou uma igreja santa e levou para estar no céu eternamente. Eu te pergunto nessa noite: como está a tua aptidão espiritual? Como está a tua aptidão espiritual? Eu vou te dar alguns sintomas que você pode detectar facinho. Como é que está a situação sua aí? 10 minutos de oração, maior luta. Vira para um lado, torce para o outro, e vai, bebe água e vai para o banheiro. 10 minutos. Uma vigília, que é um tempinho a mais de oração, não consegue. Meio-dia de jejum. Oh, pastor, não consigo, que eu passo mal. Pastor, me dá uma ânsia. Me dá, pastor, o senhor não sabe como é que eu vi. Pastor, parece que eu tenho um dragão dentro de mim que parece que está me devorando vivo. Não, o dragão não está dentro de você, não, ele está fora. Passou a corrente e você está cativo, preso. Agora dá uma olhada. Eu estou vendo umas mulheres aí que anda parecendo uma cascavel, uma calça de tricando. Aí você pergunta assim: como é que está? Irmã, eu estou boa demais. Eu falei: dá para ver. Dá para ver o quanto que está boa. Está boa de se converter, está boa de ficar crente, está boa de vir para a igreja orar, está boa disso tudo. A quem você mais alimenta é quem vai mais te dominar. Se tudo que te dá, tudo que você sente prazer de fazer, só são coisas pecaminosas, você pode saber que você está alimentando mais a sua carne. A sua natureza carnal, ela está sendo vitaminada, está sendo alimentada, está sendo fortalecida, está aplicando coquetel de carnalidade nela todos os dias. Agora, se você, quando olha para o mundão do jeito que está aí, você ainda sente misericórdia dele, é porque o seu espírito está sendo alimentado. Irmão, nós estamos vivendo uma hora que nós precisamos pegar o nosso espírito e voltar a ele e conectar ele na tomada de novo, a tomada do Espírito Santo, e sentir a corrente, a bateriazinha, a telinha está só dando sinal dizendo:
recarregue, recarregue, recarregue. Já está no vermelho, de tanto que está ruim a situação. Aptidão para tudo, menos para agradar a Deus, menos para fazer a vontade de Deus, menos para se aquebrantar aos pés do Senhor. Irmãos, nós sinceramente, vamos ser sinceros, nós estamos dando valor às coisas espirituais pouco demais da conta. Pensa numa coisa que a gente está fazendo assim, está fazendo mais para evitar uma cobrança de A, de B ou de C. Não, irmão, você não pode se preocupar com isso. Você tem que se preocupar em saber que a Bíblia está dizendo que cada um de nós dará conta de si mesmo perante Deus. Não se preocupe com o que A, o que B, o que C, o que D está falando, mas se preocupe que você possa resplandecer a presença sobrenatural de Deus. Quando você falar, alguém possa sentir e dizer: aí está um homem espiritual. Hoje eu estava num ambiente e eu fiquei com vergonha do irmão. Estava eu e mais 2 obreiros, e a esposa do irmão chegou e estava lá perto, e ele começou a comentar um assunto que eu senti vontade de meter a cara entre as pernas, de vergonha pelo que ele estava conversando. Linguajar imundo, imoral, apodrecido, sem respeito. Irmão, não se engane. A Bíblia diz que uma fonte não pode jorrar 2 tipos de água. Não tem como o homem ser espiritual e o linguajar dele ser pouco, sujo, medíocre, imoral. Não tem jeito. Ou ele é espiritual, ou ele vai mostrar. Ninguém consegue viver de engano a vida toda. Ninguém consegue viver de tapiação o tempo todo. Ou mais cedo ou mais tarde, a coisa vai aparecer a pontinha do rabo. E depois que aparece a pontinha da cauda, vai aparecendo, e daí a pouco se revela tudo que se existe ali. Fortaleça a sua alma. Abasteça a sua alma. Para que a sua alma seja abastecida, é preciso o seu espírito permanecer ligado em Deus. Ligado em Deus. Ligado na fonte da vida, que é o próprio Cristo. Limpe-se. Santifique-se. Purifique o seu linguajar. Policie o que os seus olhos estão vendo. Policie-se disso. E fortaleça-se em Deus. O crente espiritual, irmão, ele não senta na roda dos escarnecedores. Pastor, o que é roda dos escarnecedores? Tem gente fazendo brincadeira com línguas estranhas, fazendo brincadeira com o próprio nome de Jesus. Dia desse eu vi os irmãos brincando, dizendo: Jesus apaga a luz deles já apagou faz tempo, porque isso não é coisa para se brincar. Ficar brincando com línguas estranhas, igual a gente está vendo aí, as redes sociais, está cheio de pessoas fazendo esse tipo de brincadeira. Isso é uma demonstração viva e pura de uma carnalidade vivida abertamente. Isso não precisa ninguém pesquisar, não precisa ninguém correr atrás de saber, porque isso está sendo notório. Nós devemos respeitar o nome do Senhor, não tomar o nome do Senhor em vão, não ficar proferindo palavras acerca do Espírito Santo de qualquer forma e nem brincando com isso, porque isso é muito sério. É muito sério isso. A vida espiritual
O espírito do homem precisa estar fortalecido em Deus. Pastor, como é que eu fortaleço o meu espírito? Eu vou te explicar. Hebreus capítulo 4, versículo de número 12. O escritor da epístola, ele escreve dizendo por quê? Ajuda aí, irmão, eu esqueci. Porque a palavra de Deus, ela é o quê? Viva e eficaz, e ela é mais penetrante do que a espada aguda de 2 gumes, e ela penetra até a divisão da alma e do espírito. Ela tira o embaraço do espírito, ela tira o embaraço da ligação entre o espírito e a alma. Fortalecido de Deus, ela tira o embaraço. Pastor, como é que eu faço para fortalecer a minha alma? Te detenha na leitura da Bíblia. Mas não leia a Bíblia como você lê um gibi, como você lê uma revista, como você lê um jornal. Não, leia a palavra, como o salmista disse, como ela lâmpada para os seus pés e luz para o seu caminho, como ele aconselhou para os jovens. Ele diz: como purificará o mancebo os seus caminhos, observando segundo a tua palavra, Senhor. Em outra parte ele diz: escondi, Senhor, a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Crente que tem palavra de Deus escondida no coração, irmã Eliude, a aptidão pelo pecado é neutra, o desejo pelas coisas erradas é neutra, o prazer com as coisas mundanas é neutra, mas o prazer dele está, como disse o Salmi: o meu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei eu estou meditando de dia e de noite, de noite e de dia, de dia e de noite, de noite e de dia, de dia e de noite, de noite e de dia. E assim ele vai se fortalecendo até vencer todas as batalhas. Se eu fizesse uma pergunta aqui agora, e eu pedisse para os irmãos levantar a mão, eu ia criar um conflito de identidade com alguns aqui nessa noite. Mas se eu disser uma coisa aqui para vocês não se escandalizem. A pura verdade. Hoje é que dia do mês de janeiro? Dia 29. Vocês acreditam que nós temos crente nosso aqui que ele só leu a Bíblia nesses 29 dias do mês de janeiro? Ele só escutou a leitura da Bíblia quando ele veio aqui no culto. Vocês acreditam nisso? E tem, não é um só e nem dois, não, são vários. Cadê a sua Bíblia? Como que você está se alimentando? Eu estava vendo um homem dizendo que ele foi chamado para ir resolver uma situação, porque a situação que ele foi lá resolver era assim: a turma dividia assim, ó. Era 1 para o dono e 2 para os que não eram dono. Era 2 para o que era dono e 4 para os que não eram dono. Estava uma divisão correta, que não era para tirar nenhum, mas eles estavam dividindo assim. Vocês querem ver o que nós estamos fazendo? 3 horas para o Zap, 0 para a Bíblia. Tantas horas para o Facebook, 0 para a Bíblia. Tantas horas para o Instagram, 0 para a oração. Tantas horas para a novela, 0 para a consagração. Tantas horas para fofocar no nome dos outros, 0 para se converter. É assim que nós estamos vivendo. Pastor, mas o senhor não tem dó de nós não? Vocês querem que eu engane vocês? Vocês querem que eu fique tapeando vocês com conversa fiada aqui e dizendo que está tudo bem? Não está. Porque se tivesse bem, aqui ó, está ajeitado com a toalhinha. Dava assim.
Vocês acham que está desse jeito aí? É por quê? Porque eu sofri, né? Fica aí que eu acredito. Eu não me acho bonito, mas também não me acho feio. E se eu me achar feio, quem vai me achar bonito? Ninguém. Nós precisamos mudar isso. Você precisa se relacionar melhor. Fortalecer o seu espírito em Deus. Tirar um tempinho. Pastor, eu não faço. Não, por que você não está crescendo? Pastor, o senhor sabe, o meu tempo é tão pouquinho. Que conversa, irmão. Para disso. Para com essa coisa. Isso é a desculpa mais antiga que a velha serpente inventou e jogou, e você pegou e anda com ela emprestada. Todos temos um tempinho. Não tem tempo para ficar olhando fofoca na rede social? Por que não lê a Bíblia? Eu tenho hora que eu fico sabendo umas coisas assim, eu fico pensando, como é que você soube disso aí? Foi lá fulano de tal, fulano de tal, contou. Como é que ele sabe disso que nem eu sabia? Direito. E aí conta e dá assim, o primeiro tópico, o segundo tópico, o terceiro tópico e tudo. A última coisa que eu fiquei sabendo é que eu e o pastor Milton, eu acho que até disseram que nós é sócio, fazenda fechada, com muito gado, quase 1000 cabeças de gado. Eu não tenho nenhuma cabeça de vaca seca, que dirá 1000 cabeças de vaca. Eu não sei o pastor Milton, mas eu, até onde eu conheço, não sei dessa fazenda não. Por que não ir orar no lugar de estar conversando essas besteiras, jogando conversa fora, entupindo o ouvido dos outros com coisa que não edifica, que não presta para nada? Não tem hora que às vezes eu fico com vontade de falar que quem fica conversando essas coisas, irmão, eu acho que tinha que caçar um psiquiatra, ou alguém que pudesse passar um Rivotril, ou então um cadernal, para tomar pelo menos umas 2 cartelas por vez, assim, para ver se parava e tirava um tempinho para Deus, para ver se achava um espaço na vida para Deus mudar. Porque isso prejudica, irmãos. Isso atrapalha, isso adoece, isso traz danos. Eu já estou encarecido. Pode falar o que quiser, não estou nem aí. Está falando, eu estou indo, e estou sorrindo, e estou caminhando, e estou continuando. Não estou nem aí para isso. Agora tem gente que não aguenta, tem gente que não suporta. E aí? Se uma conversa dessa prejudica alguém, mata ele, termina de matar ele, que ele já está fraquinho, termina de matar ele, quem vai responder por ele? Alguém vai ter que ter a responsabilidade de prestar conta pela alma dele. Eu garanto que eu não é. Estou aqui lutando, pelejando, ajeitando. Me ajuda, estou aqui, vamos lá, irmão, escolhe aqui. Pastor, eu não estou só querendo escorar não, eu quero que o senhor me leve nas coisas. Vamos montar aí, enquanto eu aguentar, eu te levo. Depois que eu não aguentar mais, você me leva. E aí a gente vai indo. Isso é que precisa haver entre nós, irmãos. É por isso que Paulo disse: olha, irmãos, no demais, irmãos meus, Efésios capítulo 6, versículo 10 é o seguinte: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais suportar o dia mau, e havendo feito tudo permanecer firme. Aí ele vai dizer: porque a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, mas sim contra as potestades inferiores da maldade na região celestial. Irmão, o intento da igreja tem que ser estar ligado em Deus, para que o endemoniado possa entrar aqui e ele não possa sair daqui e continuar endemoniado. O enfermo entra aqui e ele não saia daqui continuamente enfermo, mas ele seja curado. E só tem um jeito para ter poder de Deus para essas coisas: é quando o espiritual fala mais alto do que o carnal, é quando a consagração fala mais alto do que qualquer coisa. Aí acontece.
Tem gente que fica pregando com saudosismo, porque a igreja do tempo de Paulo, a igreja do tempo de João, a igreja ainda é do tempo de Cristo, do mesmo jeito. O que falta não é o que tinha no Pedro, nem no que tinha no João, nem no que tinha em Paulo. O que falta é o que está faltando em nós. Na hora que for preenchido o que está faltando em nós, aí o cadeirante vai chegar aqui, ele pode abandonar a cadeira de roda, o surdo pode chegar aqui, pode sair ouvindo, o mudo pode chegar aqui sem falar e pode sair daqui gritando glória a Deus, o coxo pode entrar aqui e sair daqui pulando com as duas pernas, plantando bananeira, o enfermo, seja lá de que tipo que for, ele pode entrar aqui e sair daqui restaurado. E Jesus disse: eu vos dou poder. Ele disse: todo poder me foi dado no céu e na terra. Ele disse: edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não podem prevalecer. Não seja agente do mal, irmão. Não seja portador do mal. Seja portador do bem. Fortaleça o seu espírito em Deus. Ligue o seu espírito em Deus. E seja cheio do Espírito de Deus para fazer diferença. Quero lembrar os irmãos que o mundo ele é atingido pelo menos por 4 ações de espíritos. Primeiro, o Espírito de Deus, que Jesus disse: e quando ele vier, convencerá o homem da justiça, do juízo e do pecado. O Espírito de Deus. Segundo, o Espírito do homem, que o próprio Deus soprou nas nossas narinas. Terceiro, os anjos, que são espíritos criados pelo próprio Deus, que estão a serviço da igreja. Mas existe uma 4ª pleita de espíritos, que são espíritos demoníacos, que estão ali. O Espírito de Deus, ele é uma pessoa, que Paulo disse que ele se entristece e também geme com gemidos inexprimíveis. O Espírito do homem está aqui, está aí dentro de você, está em nós. Até quando o Espírito do homem permanece nele? Até enquanto ele está vivo. Esses dois têm formas corpóreas. O Espírito de Deus, o Espírito Santo, é uma pessoa. E o Espírito que está em você está se movimentando uma pessoa. Agora, existem 2 tipos de espíritos que eles não têm formas corpóreas. Primeiro, os anjos, não lhe foi dado o direito de ter um corpo físico. E segundo, os demônios, que não têm forma corpórea. Eles são espíritos que estão aí para machucar, matar, roubar, ferir, destruir, oprimir, escravizar, levar o homem a praticar tudo quanto é tipo de delito. E eu tenho uma coisa dura para lhe dizer: quando você se envolve com as práticas carnais, que você desliga o seu Espírito de Deus, aí infelizmente eu tenho que lhe dizer isso para você ir pensando nisso para casa. Automaticamente o seu espírito, ele pode ser ligado a um espírito demoníaco. Você já viu pessoas? Eu já conheci pessoas, pastor Milton, eu conheci um pastor chamado Pedro Alves, o homem que Deus usava. Vi muitas coisas acontecerem, coisas extraordinárias acontecerem. E o povo começou a elogiar ele demais, começou a elevar ele demais, e o ego pessoal dele começou a crescer. E daí a pouco ele já quase não orava mais, porque ele tinha os dons sobrenaturais da parte de Deus na vida dele. E o povo diz que ele passou a usar uma garrafa de jurubeba, que de jurubeba só tinha um nome, era pinga mesmo. E quando ia para o culto, ele tomava 2 dedinhos, pegava um copo, colocava 2 dedinhos assim, chapava, e ia para o culto no fogo da cachaça, e enganando muita gente. Mas o espírito dele foi desligado do Espírito de Deus, e foi ligado num espírito maligno. E eu vi ele muitas vezes sentado no meio-fio da rua,
maltrapilho, imundo, sujo, cabeludo, barbudo, desfigurado, sem nada, andando trapilho pela rua. Irmão, não brinque com as coisas espirituais. Isso é muito sério que eu estou falando para vocês. Estou falando para vocês com temor e com tremor. Não brinque com as coisas espirituais. Não brinque com a sua vida. Você pode até não dar muito valor a isso, mas entenda, você está no mundo onde há sistemas que operam, e só existe uma maneira de haver um livramento. Você me pergunta e eu te respondo. O salmista disse que o anjo do Senhor acampa-se aonde? Ao redor de quem? Dos que o temem. Quando eu perco o temor de Deus na minha vida, vocês acham que quem é que está acampando ao meu redor? Faz um cálculo aí. Faz um cálculo. Se eu não tenho mais nenhum temor de Deus na vida, eu abro a boca, falo o que quero, eu pratico o que eu quero, faço o que eu quero no meu corpo, pratico tudo quanto é coisa ruim e que a Bíblia condena, vocês acham que o anjo do Senhor vai continuar acampando ao meu redor, sim ou não? Não. Com quem é que Deus tem compromisso? Vou perguntar para vocês, com quem é que Deus tem compromisso? Com aqueles que o temem. Com aqueles que o temem. E o que é temer a Deus? É não fazer tudo aquilo que os ímpios fazem. É não ter prazer com as coisas pecaminosas que os ímpios têm. É não viver uma vida dissoluta de qualquer forma. Tem muita gente enganada. Tem muita gente enganada. Mas nessa noite Deus trouxe eu e você aqui para abrir o nosso olho bem largão assim. Senhor, abrir a bolotona do seu olho e dizer: abra do olho mais um pouquinho, porque você pode estar muito errado achando que está fazendo tudo certinho. Crente não foi chamado para viver, para fazer o próprio caminho dele, irmãos. Crente tem que se congregar. Crente tem que ter pastor. Crente tem que ter doutrina. Crente tem que ter Bíblia. Crente tem que ter um lugar de referência. Crente não pode andar por aí fazendo o seu próprio trilho, o seu próprio caminho. Se fosse para ser assim, o próprio Deus, o próprio Jesus não tinha dito. E Paulo registrou dizendo: e ele mesmo deu uns para pastores, outros para evangelistas, outros para doutores e mestres, querendo o aperfeiçoamento do seu povo. Precisa. Você precisa se congregar. Vamos contribuir? Que eu preciso ainda resolver alguma coisa ainda hoje.